Parece que as feministas conseguiram o que elas queriam, mas a que preço? Vamos analisar essa matéria. As mulheres jovens ganham agora mais de 2.200 libras do que os homens, uma vez que as disparidades salariais entre homens e mulheres se invertem em meio à crise da masculinidade. As mulheres jovens agora ganham mais de 2.200 libras do que os homens. Isso significa que a diferença salarial entre homens e mulheres se reverteu. Agora, qual foi o fator, qual foi o start, o que de fato ocorreu para que isso se realizasse? Especialistas culpam a mudança repentina em uma crise de meninos e jovens, alertando que uma geração inteira está sendo deixada para trás. Ou seja, para equiparar salário entre homens e mulheres, a medida tomada foi: vamos prejudicar os meninos jovens e os homens. O documento onde foi publicada essa informação é um relatório que tem um nome bem peculiar: Lost Boys, ou seja, meninos perdidos. Porque tudo o que o feminismo trouxe foi confundir os papéis entre homens e mulheres, fazendo com que principalmente os homens ficassem perdidos nas suas funções. Esse relatório ainda acrescenta o seguinte: há uma crise de masculinidade neste país, uma busca pelo que significa ser um jovem crescendo na Grã-Bretanha. Os salários masculinos estagnaram nos últimos anos devido a uma combinação de fatores, com o relatório culpando a perda de indústrias dominadas por homens, como manufatura, agricultura e construção, que forneciam empregos seguros, bem pagos e significativos, que costumavam estar disponíveis para jovens não universitários. Aqui você vê a exemplificação daquela famosa frase feminista: eu não preciso de homem para nada. E essas são as consequências. E a situação está indo para além da questão salarial. Mais de 40% dos adultos agora pensam que a sociedade não valoriza os valores masculinos tradicionais. Bom, isso a gente percebe na sociedade ocidental há muito tempo, especialmente no Brasil, diga-se de passagem, né? Onde as meninas, influenciadas por essa porcaria chamada funk, preferem um cara com naipe de bandido a um menino trabalhador e estudante. Miriam Cates, ex-membro do Partido Conservador, disse: por muito tempo, políticos e formadores de políticas, mídia e artes fecharam os olhos para as necessidades dos meninos em nome da igualdade. O problema aqui não está em valorizar a mulher, em querer que a mulher ganhe um bom salário. Esse não é o problema. O problema é que isso foi feito em detrimento a subjugar os meninos. Ou seja, aqui a gente não está mais tratando de igualdade, e sim de superioridade feminina ou superioridade feminista. A Miriam Cates ainda completou: longe de criar igualdade, penalizamos os jovens pelo crime de serem homens, rotulando-os de tóxicos e problemáticos e deixando de fornecer uma visão positiva da masculinidade. E se eu te contar que teve um homem que previu que isso iria acontecer? John Stuart Mill. A Ana Caroline Campagnolo colocou isso aqui no seu livro Feminismo, Perversão e Subversão. Prestem bem atenção nesse trecho do livro da Ana. Embora defendesse que as mulheres eram capazes de desenvolver a maioria dos trabalhos intelectuais que os homens, ele considerava que a contribuição da mulher para a renda da família não era desejável. Segundo ele, isso poderia desajustar o mercado. Vamos ao resultado. A inserção das mulheres causou a expulsão de alguns homens, como previu Stuart Mill. A taxa de homens economicamente ativos caiu 13% nos últimos 60 anos. Em 1950, 80% dos homens fazia parte da população economicamente ativa. Esse número caiu para 67% na última década. E esse estudo mostra o seguinte: que o número de homens entre 16 e 24 anos que não possuem educação, emprego ou treinamento aumentou 40% desde a pandemia. Isso não é igualdade.